Olá, queridas. Meu nome é Carla Domini. Eu sou missionária e psicanalista. E estou aqui para contar um pouquinho da minha relação com a psicanálise. Bem, eu fui ungida missionária no ano de 2013. E desde aquela época que eu ajudava pessoas na internet. E sempre surgiam casos de pessoas com depressão, com ideação suicida. E com o passar dos anos, foi crescendo dentro de mim a vontade de estudar algo sobre a saúde mental. Foi quando eu comecei, no ano 2019, a estudar psicanálise. No ano 2020 eu já era psicanalista, então temos aí 5 anos já de psicanalista. E desde 2013 como missionária. Então, essa minha vontade, de estudar sobre a saúde mental, sobre o psiquismo, começou porque eu tive uma depressão pós-parto no ano de 2009. E no ano 2010, quando eu ainda estava no processo de recuperação, que eu comecei a sentir o desejo de ajudar pessoas que estivessem também passando por depressão e pânico. Porque sim, eu tive depressão, eu tive transtorno de pânico, que na época era chamado de síndrome de pânico. Eu tive muita ansiedade, eu passei por um período muito difícil. Eu tive agorafobia, corrigindo. E em todo aquele processo, em todo aquele momento que eu passei tão difícil, quando eu passei por tudo aquilo, que eu vim tentando ajudar as pessoas, com minha experiência própria, aquelas pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu passei. Só que através da psicanálise eu posso ter um suporte, posso dar um suporte melhor para as pessoas que estão em sofrimento psíquico, quando me procuram. Então, assim, mesmo antes de ser psicanalista, eu já ajudei amigas, pessoas da família, contando a minha experiência. E quando eu me tornei uma profissional já credenciada, uma psicanalista formada, eu tenho uma bagagem ainda muito maior, aliando a minha experiência própria com toda a minha bagagem teórica e de consultório. E em todo aquele processo, em todo aquele momento que eu passei tão difícil, eu vi como as pessoas têm carência de informação sobre o assunto. Como há uma falta de informação sobre o assunto de depressão, transtorno do pânico, burnout, TAG, transtorno do estresse pós-traumático. Temos muitas carências de informações. Não digo carência de informação técnica, sobre, através da saúde mental, conhecimento psicológico, psicanalítico, psiquiátrico. Não estou falando dessa carência de informação, mas sim informações com termos menos técnicos. Minha experiência seria o diferencial hoje, no meu atendimento, nas lives que eu gravo, nos livros que eu estou escrevendo, no projeto que eu estou com a Rosemary, o projeto Ser Plena, em outros projetos que ainda virão. Então, está sendo todo um diferencial para que a gente possa estar ajudando as pessoas. Porque eu também passei por um relacionamento abusivo, eu convivi com um esposo narcisista, eu passei por situações adversas que hoje me possibilitam ter uma experiência e ter algo para passar para vocês. Então, se eu for pegar o DSM-5, a versão atualizada do TR, eu vou ali olhar quais são os sintomas da depressão, quais são os sintomas do transtorno de pânico,
da agorafobia, mas para quem está passando no início, no começo, não vai adiantar fazer essa leitura. Não vai adiantar também usar aqui termos técnicos psicanalíticos, porque a psicanálise ela utiliza as classificações de neurose, psicose e perversão. Não vai adiantar eu utilizar um linguajar que o paciente, que a pessoa que eu esteja transmitindo, seja aqui na live, seja conversando pessoalmente, um linguajar, uma fala que não venha alcançar essa pessoa que está precisando de ajuda. Porque muito antes de começar a análise, é preciso haver um acolhimento dessa pessoa que sofre. Então, como explicar para você, ouvinte, para você que está com dúvida, para você que é uma pessoa que tem alguém na família com depressão, para você mesmo que está passando pela situação? Muitas vezes a pessoa pode estar falar assim, eu quando chego em ambientes abertos, que tem muita gente, ou ambientes fechados, eu começo a suar, eu fico passando mal, eu não tenho paciência de esperar em fila. Se eu estou em um lugar muito aberto, muito fechado e com muita gente, me dá desespero, me dá taquicardia, eu fico suando a mão, eu fico suando no meu corpo, eu fico tonta, me dá vontade de sair correndo do lugar, Isso aí são sintomas de quê? São sintomas de depressão também, de agorafobia, de transtorno de pânico, que já foi chamado de síndrome do pânico, Esses sintomas aí que vocês podem estar apresentando está relacionado com isso. Muitas vezes a pessoa que está passando com agorafobia, ela pode ali ler o DSM, ali passar por todo ali um contexto, teórico, e ela não se encaixar naquilo, ela vê que não se encaixa naquilo. Mas quando ela vai para a experiência própria, ela pode perceber que ela está passando sim. Então, outros sintomas: medo de ter medo, medo dos pensamentos, medo de ir para um local onde tem muita gente, medo de ir para um local muito aberto ou muito fechado, geralmente associado a barulho, pessoas. E quando a gente vai falar sobre o transtorno de pânico, a pessoa tem medo de morrer, medo de estar enlouquecendo, mas também esse medo vem acompanhado de sintomas físicos. Então a pessoa pode estar sentindo taquicardia, tontura, calor demais, frio demais, arrepios, certas partes do corpo suando, como mãos, pés, nuca, ardência na cabeça. Pode estar ali com o coração acelerado por causa da ansiedade, e a pessoa pensa que está infartando e vai para o médico pedindo socorro, vai parar no hospital pedindo socorro. Pode ter dormência em algumas partes do corpo, e aí a pessoa pensa que está dando algum problema de saúde, mas vai chegar lá, vai fazer o exame e não vai ter nenhum problema físico. O problema é de ordem psíquica. Então, quando o paciente está passando por isso aí, ele não entende. Porque ele fica ali com aquele pensamento, ou ela fica com aquele pensamento: eu vou morrer, tem uma coisa errada comigo, eu estou passando mal, meu braço tá assim estranho, minha respiração tá estranha, meu coração tá acelerado, eu vou morrer, eu estou morrendo, ai socorro, alguém me ajude, eu estou morrendo. E aí a pessoa vai começar a gritar, entrando em desespero, porque ela está alimentando aqueles pensamentos, Geralmente ela tem ali aquele pensamento ali, ela fica já se imaginando morrendo, se imaginando tendo uma síncope ou um infarto ou um AVC ou enlouquecendo. Ela vai na mente já imaginando ela ali no hospital, ela ali indo pro e ali com aquele pensamento que ela vai alimentando, o coração é claro que vai batendo mais forte, a pessoa fica desesperada.
ali não consegue se controlar, a respiração fica descontrolada e tudo por causa do emocional. Então, a pessoa ter uma consciência sobre isso, a pessoa entender esse aspecto e esses sintomas, já é uma forma de ajudá-la a buscar o tratamento correto, né? Buscar ajuda. E mesmo que a pessoa não tenha o transtorno, né, de pânico, se ela tiver ansiedade, né, mesmo que seja no início, ela já vai apresentar alguns tipos de medo e alguns sintomas físicos, né? Por exemplo, demorar em filas, ela pode começar a passar mal, ir ao dentista e fazer exames, ir ao médico, não tem paciência de ir para reuniões, ela pode ficar agitada, né, achando que as coisas vão dar errado. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, para ela fazer um exame simples, como um eletrocardiograma, como uma endoscopia, ela começa já a imaginar antes que vai dar o pior possível, o pior diagnóstico possível. Ela vai ficar pensando, e se eu tiver aquilo, e se tiver aquela outra coisa, e se eu tiver com a doença grave, e se der que eu tenho isso, e se der que eu tenho aquilo. Então ela vai ficar sofrendo ali por antecedência. E não vai dormir, e vai ficar agitada, vai sentir a boca seca, e o coração acelerado. Então é toda aquela agonia que a pessoa fica, porque ela já está com um processo avançado de ansiedade. Então, muitas vezes, essa ansiedade pode já vir em seguida, já com a depressão, ou pode ainda estar no começo, né? E essa ansiedade ainda está no começo, ainda não desencadeou ainda um transtorno de pânico, nenhuma agorafobia, mas já está nesse início, né? E cabe também, é importante eu falar, cabe ressaltar que existe alguns tipos de depressão, né? Mas eu gostaria aqui de falar de dois tipos. Tem a depressão maior, né? Vamos falar aqui da depressão maior, para que você possa ver a diferença. Tem aquela pessoa ali que está com depressão, ela fica no quarto trancada, ela não quer ver ninguém, ela chora, 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 não quer comer, não quer tomar banho. E digamos que essa pessoa passou por um luto, teve uma perda, perdeu um trabalho, perdeu uma pessoa que amava, teve um fim de um relacionamento, e aquela pessoa ela não quer sair do quarto, então ela se isola, não consegue trabalhar, não toma banho, ou se toma banho, tem vezes que toma, tem vezes que não toma, às vezes já está num estado que não consegue tomar banho, não quer se alimentar, a vida perdeu a cor, a pessoa está ali com angústia, sente aquele buraco no estômago, um buraco no coração, a ansiedade no peito apertando, aquela angústia apertando o peito. Então, isso aí a gente chama o quê? De depressão maior. Agora, tem um tipo de depressão, né? Em que, quando a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas, ela não percebe logo que é depressão. Por quê? Porque vem de uma forma estranha. Vem com pensamentos obsessivos. Sempre a pessoa pensando nas mesmas coisas, acreditando que aqueles pensamentos são verdadeiros. Aí a pessoa começa a ter uma ansiedade aumentada, ataque de ansiedade, evolui para o transtorno de pânico. E a pessoa ali, ela não tem consciência de que ela está com depressão. Ela acha qualquer outra coisa, menos que a depressão. Vou citar um exemplo. Digamos que uma pessoa tenha passado por uma cirurgia ou um problema de saúde, e que ali ela levou bem um susto com aquilo, ficou bem tocada, ficou bem mexida emocionalmente, né? Ficou abalada, não dormia direito, teve ansiedade, mas sem perceber que isso era ansiedade, né? Ali ficava com a boca seca, suando, com medo, e aquilo se resolve aquela situação do problema de saúde, mas ela continua na mente dela achando que ela está com algo muito grave e que ela vai morrer, e ela só pensa naquilo, e volta e meia os pensamentos só estão em torno daquilo. Por outro lado, a depressão também pode começar do nada, né? A pessoa no momento não sabe o motivo por que essa depressão veio.
Depois, com o tratamento, quando ela passar pela análise, é que ela vai descobrir os motivos. A depressão ela pode vir de um forte estresse, ela pode vir de problemas no trabalho. O próprio burnout começa com crises depressivas. Então, às vezes, aí eu estou falando de vários transtornos, vários sofrimentos psíquicos, que os sintomas se confundem, né? O próprio burnout é carregado de todos esses sintomas, aí, de muita ansiedade e tal, mas depois, uma outra hora, eu vou falar sobre ele. Tem outros vídeos falando sobre burnout, não é meu objetivo agora. Mas aí, essa depressão vai vir assim, parecendo que é do nada. Do nada vem um pensamento obsessivo e a pessoa fica com aquele pensamento na mente e começa a se desesperar com aquilo e não cai a ficha para ela. As pessoas podem dizer para ela que ela está com depressão e nesse começo, nesse princípio, ela não vai entender que está com depressão, porque o que ela sente é completamente estranho e completamente diferente do entendimento que ela tem do que seja uma depressão. E a depressão que eu tive foi essa aí. Ela apareceu assim, parecido que era do nada. Foi depois que eu tive meu filho. Foi parto cesáreo, meu terceiro filho. Eu tive ele no dia 26 de dezembro de 2009. No dia 28, eu estava em casa. No dia 29 começaram os sintomas. E eu não rejeitei meu filho. Os sintomas que vieram para mim giravam em torno dos pensamentos que eu estava tendo. Eu sentia muita confusão mental, eu sentia medo, eu ficava achando que era por causa de algum remédio que eu estava tomando, eu ficava desconfiada, eu me sentia esquisita, minha cabeça queimava, eu sentia arrepios de frio, eu sentia quentura no corpo, essa parte minha que suava muito, a parte de cá ardia muito. E nesse começo todo eu fui ficando muito desesperada com esses sintomas. E uma amiga minha, né, me falou, você está com depressão, porque ela tinha passado pela mesma coisa. Você está com depressão, você está com alguns sintomas aí de transtorno de pânico, que na época era síndrome de pânico que se falava. Ela falou, você está parecendo que você está com síndrome de pânico, com depressão. Mas aquilo ali eu não entendia. E eu ficava com muito medo. E depois que eu estava todo nesse processo de tomar remédio, eu não aceitava que eu tinha que tomar remédio. E esse processo também de não aceitar o remédio, de ter medo do remédio, faz parte também do quadro da depressão. A pessoa quer ler a bula para saber se aquele remédio vai fazer mal, a pessoa tem medo do remédio, não quer tomar o remédio, não quer seguir as prescrições médicas. Então, tem toda uma forma que a gente precisa agir com a pessoa que está nesse estado para que ela consiga sair. É claro, o remédio vai ajudar, o tratamento, a terapia vai ajudar, mas o paciente também precisa se ajudar. Mas para o paciente se ajudar, ele precisa entender o que está acontecendo com ele, né? Então precisa também ter uma rede de apoio dentro de casa. Porque se a família também não entende o que está se passando com o paciente, vai acabar perdendo a paciência com o paciente, vai acabar falando coisas que não ajudam, né? Achando que é manha, achando que é frescura, não entendendo por que a pessoa está dando umas crises de pânico, por que a pessoa está dando crise de choro, por que a pessoa está querendo sair correndo, né? Por que a pessoa toda hora para no hospital. Se pensarmos que alguns sintomas da angústia, da ansiedade é um bolo na garganta, um vazio no peito, um buraco no estômago, isso tudo se confunde com sintomas físicos e a pessoa fica pensando que está doente. Então, a pessoa que está com depressão, ela pode ter uma crise psicótica. Ela pode colocar coisas na mente que não são verdade e acreditar muito naquilo. Então, é por isso que a família, os parentes, os amigos, as pessoas que estão por perto precisam perceber isso para ajudar a pessoa. Ela pode começar a acreditar coisas que não são reais, fabricadas tudo pelos pensamentos dela. E também, quando a gente fala, são sintomas tão parecidos, né? Se a gente for falar também da TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado.
A TAG também, ela tem sintomas que parecem com depressão, né? A pessoa só anda preocupada, a pessoa anda ansiosa com tudo. Qualquer probleminha pequeno, a pessoa transforma numa coisa gigante. Se tiver uma coisazinha pequena para resolver, para a pessoa já é algo difícil demais, impossível demais. E bate o desespero, e fica sofrendo por antecipação, e fica imaginando como é que vai resolver aquilo, e fica desesperada, e vai chorar. E nós vemos que tudo isso que eu estou falando aqui gira em torno também de preocupação. Sempre a preocupação. Preocupação de morrer, preocupação do futuro, preocupação que não vai dar certo. Então, o que a gente também começa a notar? Que nós precisamos riscar da nossa vida a preocupação. A preocupação, ela está acabando com as pessoas, né? E aqui, por intermédio das lives que eu faço, do perfil do Instagram, do YouTube, eu vou dando dicas de como você fazer para se ver livre da preocupação. Como você substituir os pensamentos, como você fazer técnicas que você possa estar tirando de você a ansiedade, a preocupação, técnicas de meditação, né? Também por intermédio da terapia, né? Quando o paciente vem até mim, primeiro eu vou escutá-lo, escutar, saber qual é o sofrimento psíquico, qual é a sua queixa. No primeiro momento vou estar assim acolhendo esse paciente nesse sofrimento, para saber direcionar da forma certa, para depois começar a análise em si, né? Quando o paciente estiver em condições de passar pela análise. No início, né, da depressão, no início dessa minha jornada, lá em 2009, 2010, eu tive um infortúnio e tive uma bênção. O infortúnio foi por ser atendida por um psiquiatra, que ele não trabalhava de forma humanizada, né? E quando eu cheguei no psiquiatra, ele só falou assim comigo. Falei assim, doutor, por que eu não estou conseguindo dormir? E eu só queria saber aquilo, por que eu não dormia? Porque eu não dormia. Passei meses sem dormir. E eu não conseguia dormir. E eu não entendia por quê. Eu tinha medo dos meus pensamentos e ficava naquele medo. E ele virou para mim e falou assim, você tá ouvindo vozes? Eu disse, não. Tá vendo vulto? Não. Você vai tomar esses 3 remédios durante 40 dias, depois você vai voltar aqui. Ô, doutor, mas eu tô com um bebê pequeno. Eu vou ter que parar de amamentar? Sim, sim. E eu cheguei em casa, eu cheguei arrasada. Eu disse assim, e na minha mente eu pensava, ele disse que eu posso ter 2 coisas. Quando eu perguntei para ele, o que é que eu tenho? Ele falou assim, você pode ter 2 coisas, ou uma ou outra. Mas aí você vai ter que tomar esse remédio de 40 dias, depois volta aqui. A minha mente já estava confusa. O que foi que eu cheguei em casa pensando? Eu posso ter uma coisa ou outra. Será que eu tô ficando maluca? Será que é esquizofrenia? E ele não quis me dizer. E eu comecei a ter medo daquilo. Uma mente confusa, uma mente depressiva confusa, né? E eu fiquei arrasada, chorando, porque ele tinha dito que eu não ia mais amamentar o meu filho, que tinha pouquíssimos dias de nascido, né? Não tinha nem um mês de nascido. Como eu disse, eu comecei a apresentar os sintomas 3 dias depois que ele nasceu. E uma bênção que eu tive na minha vida foi o meu psicólogo. É meu psicólogo, Gilvandro, né? Ele, quando eu fui para ele, né, eu já tinha passado pelo psiquiatra, eu estava arrasada, eu cheguei lá muito mal. E ele me explicou algumas coisas que para mim, assim, ó, caiu a ficha. Porque era justamente o que eu estava passando. Sem eu dizer para ele que aquilo estava acontecendo comigo, ele foi me contando e foi fazendo sentido para mim. A minha amiga foi comigo, porque foi minha amiga que descobriu que eu estava com depressão. As outras pessoas não entendiam o que estava acontecendo comigo, nem a família. E ela foi comigo.
E duas coisas assim que ele me explicou que fez muito sentido. Ele falou assim, olha, quando a pessoa está passando por um forte estresse emocional, ansiedade, né, ou até depressão, a pessoa pode ter pensamentos intrusivos, pensamentos instantâneos. E fez sentido, porque estava acontecendo comigo e eu não sabia explicar o que era. Né? São pensamentos que vinham aleatórios, assim, do nada, e que enfiavam coisa na minha mente, né? E ali, se eu estava bem, dava uma risada, vinha um pensamento para estragar ali, que eu estava feliz. E eu acabava com medo daqueles pensamentos, porque eu achava assim que os pensamentos não eram meus. Estavam vindo de repente, e eu não queria pensar naquilo, né? Outra coisa que ele falou, que me ajudou, foi porque quando eu às vezes saía, eu ia para a rua, né, eu por estar parida e tal, eu fiquei um período assim que eu não queria ficar dentro de casa, eu queria poder sair para me distrair, e eu inventava ir no mercado, deixava meu bebê ali com minha sogra um pouquinho, eu ia no mercado, ou eu tinha alguma coisa para resolver na rua muito rápido. E quando eu passava pela rua, os carros passando, eu ouvia uma pessoa gritar meu nome bem alto. E eu parava assim para olhar para os lados e via os carros passando, os pedestres passando, tudo muito rápido, o trânsito rápido. E eu dizia, quem gritou meu nome? E aí eu ficava invocada com aquilo, porque eu pensava, eu tô ficando louca. O psiquiatra me perguntou se eu tô vendo vulto e ouvindo vozes. E eu tô ouvindo uma voz gritando meu nome. Mas aí o psicólogo falou, olha, quando a pessoa está com muito estresse mental, ansiedade, se está com um desgaste emocional muito grande, ela pode ouvir alguém chamando o nome dela. E aquilo que ele falou, eu não tinha contado nada para ele. Foi uma bênção na minha vida. Né? E aí eu já tive contatos com pacientes que estavam em casa, estavam sob estresse, estavam com depressão, e ouviam pessoas chamando o nome dela na porta. Fulana, e a pessoa ia lá abrir a porta, não via ninguém e ficava com medo. Né? Ficava invocada até pensando que era algo do lado espiritual. Né? Então, isso me ajudou bastante. Então, olha como que um profissional com atendimento humanizado traz um benefício para o seu paciente. E é esse tratamento humanizado que eu tenho com os meus pacientes. Depois eu fui no médico que receitou um remédio. Eu só tomava esse remédio de manhã, né? Tomava outro para dormir. E eu pude continuar amamentando meu filho. Né? Eu pude entender o que estava acontecendo comigo. Eu pude começar a fazer coisas que me ajudaram a sair daquele quadro. Mas o remédio também ajudou. E eu também me ajudei. E principalmente usando a fé, eu lendo a Bíblia, lendo bons livros, procurando fazer coisas que eu pudesse me sentir melhor. E tudo isso está no livro que eu vou publicar na semana do meu aniversário. É essa novidade que eu vou trazer para vocês. Né? Eu estou escrevendo um livro sobre isso que aconteceu comigo, sobre o tema depressão e transtorno do pânico, desde 2010. 2015 ali eu continuei escrevendo, parei. Ainda bem que eu parei, porque naquela época eu não tinha também o conhecimento teórico e clínico que hoje eu tenho. Então, esse livro, ele vai trazer, contando todo aquele processo que eu passei. Vai ter uma parte que eu trago para vocês todas as dicas para sair da depressão, para sair da ansiedade. Tem ali uma parte que é terapêutica no livro, que você vai poder aplicar na sua vida. Né? E esse livro ele vai servir como um coadjuvante, como algo para você também usar. Você não vai abandonar o tratamento, mas você vai poder usar como um auxiliar. Você vai poder usar este livro de forma integrativa com o tratamento que você estiver fazendo.
tanto tratamento psiquiátrico, psicológico ou psicanalítico, você vai poder usar esse livro para te auxiliar e te ajudar a sair dessa situação, e também para aquelas pessoas que querem ter um conhecimento sobre si mesmo, um autoconhecimento, sobre pessoas que querem ajudar alguém da família que está passando por isso. E é um livro assim, gente, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Então, logo, logo eu vou estar divulgando. Ah, eu gostaria de frisar que eu não sou contra psiquiatra, viu, gente? Não, eu acabo sim indicando que o paciente procure o psiquiatra ou o neurologista para saber qual o remédio certo precisa tomar. O que eu critiquei naquele profissional daquela época foi o atendimento. Nós precisamos hoje em dia de atendimentos mais humanizados, né? Então, eu pude ficar bem, eu pude ficar boa de tudo que eu passei, porque foi associado tratamento, atitudes minhas, eu ajudei também no tratamento, a medicação, certo? Então, quando os meus pacientes eu vejo que precisam, né, eu indico que eles vão até o psiquiatra. E muitos deles já vêm também do psiquiatra para serem atendidos por mim, porque a gente vai aí utilizar, né, um tratamento não anula o outro, são tratamentos complementares. E outra coisa que eu também gostaria de frisar é que eu também resolvi estudar a neuropsicanálise porque eu descobri que eu tenho TDAH, isso mesmo. Então, nós que temos o déficit de atenção e hiperatividade, né, que esse é o assunto para outro vídeo, nossos pensamentos também são acelerados, né? Então, a gente pensa demais, nós temos pensamentos acelerados, e isso aí acaba também prejudicando quando chega numa depressão, porque os nossos pensamentos, eles são mais acelerados do que a maioria das pessoas. Então, se vocês desejarem saber sobre TDAH, e na próxima vez que eu for gravar um vídeo, eu vou estar falando sobre o assunto, tá bom? Então, foi muito bom conversar com vocês, até a próxima.